No capítulo 7, você vai conhecer qual é o setor da economia de mais destaque no PIB do Distrito Federal. No capítulo anterior, ficou uma pergunta no ar. Brasília, sede do governo da União e sede do governo do Distrito Federal, tem um destaque na economia. E qual é? Calma, senhor, que eu lhe respondo. Todas as atividades econômicas são divididas em 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. O setor primário está ligado às atividades da natureza, como diziam antigamente: a agropecuária, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O setor secundário é o setor da transformação, é o setor da atividade industrial. Então o algodão plantado lá no campo é setor primário. Mais uma vez, o algodão transformado em tecido, aí já é atividade secundária. E o setor terciário é o setor do comércio e da prestação de serviços. E aí na prestação de serviço se inclui a administração pública. Então, senhores, eu lhes pergunto, qual é a base econômica do Distrito Federal? Qual é o setor da economia de maior destaque no PIB do DF? O setor o que, galera? Terciário, porque a cidade nasceu com uma função político-administrativa. Então é o serviço público, é o comércio relacionado a isso que sustenta, que baseia a economia do Distrito Federal. E nesse contexto, quais são as 3 regiões administrativas de maior destaque? Quais são elas? O plano piloto, a RA1, uma vez que aqui está concentrada boa parte dos órgãos públicos federais e locais, por ser a sede do governo da União e do DF. Depois quem? Taguatinga. E também ganhando destaque enorme no setor terciário, ela, a capital do mundo. Quem? Ceilândia. Tá aqui, ó, Jesuí-CI, tá ligado? Então aí, galera, são essas as que ganham destaque no setor terciário. O setor secundário da economia é um setor de pouca expressividade no Distrito Federal quando comparado ao setor terciário, com exceção da construção civil. Não esqueça, a construção civil está dentro do setor secundário. Tá bacana, galera? E por quê? Porque historicamente a cidade tinha uma função político-administrativa e não houve preocupação em incentivar a atividade industrial aqui no DF. Ao contrário, em muitos momentos a galera até criou limitações para o desenvolvimento do setor industrial. Mas a gente pratica atividades industriais aqui. E aí eu te pergunto, o que se destaca? Quais são as RAs que se destacam? CIA, o setor de indústria, o Esquia estrutural, a Fercal, por causa da produção de cimento, a Ciplan, que está lá, Santa Maria, por causa do polo JK, e também ganha destaque ali o setor de indústria de onde? Da capital do mundo, Ceilândia, que já foi muito mais forte, enfraqueceu e hoje volta a crescer. E aí você tem outras regiões industrializadas, localizadas, mas as de maior destaque são essas que eu acabei de citar para você. E aqui a indústria moveleira, a indústria gráfica, a metalurgia em alguns casos. E é claro aí a construção civil são as áreas de destaque. Já o setor primário é um setor com relativa limitação no Distrito Federal. Primeiro entenda, para que nós pratiquemos atividades primárias, eu preciso de terras. E aí, o DF não é tão grande assim, é o primeiro fator. Segundo, boa parte do Distrito Federal está dentro de áreas de conservação, como o Parque Nacional, como a Floresta Nacional e outras unidades de conservação, como parques. E ao longo da história, muitas áreas rurais foram transformadas em áreas urbanas. Tudo isso, então, estabeleceu uma certa limitação. Mas o que interessa, meus amores, é que a atividade primária é praticada no DF. E como? Com modernidade, com alto grau tecnológico aplicado a esse setor. O que leva o setor primário no DF a ter alta produtividade. O que é alta produtividade? É produzir muito por metro, por quilômetro quadrado. Agora entenda, essa alta produtividade não é suficiente para atender a demanda do DF por alimentos, de tal maneira que boa parte do que a gente consome vem de fora, inclusive dos municípios do entorno, os municípios componentes da RID, que nós já estudamos
em outro capítulo. Pois bem, quais são as regiões administrativas que ganham destaque? Quem, galera? Braslândia, você lembra? Planaltina, Paranoá e São Sebastião, a região do PADEF. E aí, galera, o cultivo de soja não para de crescer aqui no DF. Mas, historicamente, os mais conhecidos são o que, galera? A produção de hortifruti granjeiros, de hortaliças, de frutas, de aves e, em alguns casos desses, inclusive destinado à exportação. E, por fim, galera, dá uma olhada aqui na tabelinha que aparece aqui do lado, a participação de cada setor, aproximadamente, na composição do PIB do Distrito Federal. Tá claro isso? O desenvolvimento das atividades econômicas, o fomento ao setor industrial, o fomento ao setor primário, o fomento ao PIB, tudo passa por questões políticas. Mas nem sempre a política do Distrito Federal pôde tomar essas decisões, porque nós não tínhamos autonomia. Como e quando a gente conseguiu essa autonomia política? Isso eu te conto no próximo capítulo.